Agora, confira com a gente o encontro de cerimonialistas que aconteceu em Teresina, no auditório da FIEP, que reuniu profissionais especializados nessa área, o que a gente foi acompanhar com a equipe Insight. A vida em sociedade requer organização de inúmeras relações existentes, mediante a aceitação de normas de bom senso, de regras de boas maneiras e de respeito ao próximo, tendo como base a civilidade. Neste sentido, o primeiro encontro de cerimonialistas do Piauí tratou sobre as competências dos profissionais para os novos tempos, a arte de conduzir solenidade, imagem e outros conjuntos de regras com o apoio do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Evento é uma das áreas que mais crescem no Brasil, seja social, empresarial, esportivo, social, cultural, oficial, enfim, são diversas as áreas, mas essa é uma área que ainda não tem o profissional reconhecido. Como é que está a luta no Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo para essa carreira? Na verdade, são duas coisas que acontecem no mundo profissional. Em primeiro lugar, um reconhecimento público, um reconhecimento social, um reconhecimento político, reconhecimento administrativo, reconhecimento acadêmico institucional, e aí passa a ser o reconhecimento político institucional, que é o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, na família de ocupações. Nessa, o mestre de cerimônias e o cerimonialista já é reconhecido. A luta agora é pela regulamentação da profissão. Tornar essa profissão regulamentada no Brasil trará, sem sombra de dúvidas, um grande avanço no mundo cerimonialístico. E esse avanço, eu digo, com relação à qualidade da prestação do serviço pelo cerimonialista e pelo mestre de cerimônias. Cada vez mais, como os eventos crescem, as pessoas observam mais detalhes, então é preciso muito cuidado na hora da organização desse evento. Então, realmente é um profissional que precisa estar sempre se capacitando. Hoje aqui você ministrou uma palestra, por quê e para quê? Sim, o Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, é a entidade que congrega os cerimonialistas do Brasil. E ela precisa fortalecer-se a fim de que agregar um número maior de cerimonialistas que trabalham em mais de 5.000 municípios, em todas as 27 unidades da federação, em todas as origens das especialidades do cerimonial e protocolo, para tornar efetivamente essa gama de profissionais numa categoria profissional de peso e de força no cenário brasileiro. Normas e protocolos, erros e acertos. A Gilda Fleury é expert no assunto e uma das cerimonialistas mais conhecidas e respeitadas no país. Ministrou palestra sobre o tema, mas a pergunta é, quando nós estamos organizando um evento e tem as normas e protocolos, mas geralmente os chefes da mesa quebram os protocolos, o que se deve fazer? Respeitar as normas ou obedecer o chefe? O correto já seria respeitar as normas, certo? Agora, tem uma pessoa que pode modificar o protocolo, que é o dono do protocolo. Então, se for o seu chefe, não tem jeito, em hipótese nenhuma, sabe? Porque você tem que abaixar a cabeça e ficar quieta. O certo seria ele conhecer e não quebrar. Mas tem horas que não tem jeito, em hipótese nenhuma, certo? Então, aí a gente aceita. As normas básicas para quem está começando nesse mundo. Em primeiro lugar, ler muito, estudar muito, ter conhecimento geral mas muito grande, porque na realidade o protocolo não é só para o Brasil. Nós recebemos aqui no Brasil visitas, hoje em dia então com a globalização, de todos os países. Então é muito fácil, se você não conhecer alguma coisa, você dá um gafe. E gafes, às vezes, muito sem querer. Dá um presente para alguém que é supersticioso. Vamos supor... Oferecer um jantar para quem não come vaca. Exatamente, o caso dos indianos. E hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado imenso, porque tem vegano, macrobiótica, vegetariana, tem milhares de refeições. Então, de repente, quem vem, você tem que fazer um questionário. Nós bolamos lá no escritório um questionário mesmo, certo? Criamos para saber se tem restrição, não tem, peso, altura, para você não chegar, entende, uma pessoa obesa e você ter uma cadeirinha daquela que abre o pezinho, a pessoa cai. Ele é uma autoridade, você não pode dar esse constrangimento, certo? Então, às vezes, você precisa reforçar uma infraestrutura por quem está vendo. Mas em tudo, hábitos, costumes, presentes, montagem de mesa, precedência, tudo. Então, são uma gama, né? Precisa entender de planilha, de orçamento, de cultura, quer dizer, tem que ter um jogo de cintura. Um jogo de cintura, além de tudo, imenso.
Até porque existe, eu vou te contar um caso bem rápido, porque aconteceu outro dia no protocolo internacional. Obama, quando estava no poder, estava com uma relação péssima com Putin, certo? E teve uma reunião do G20 fora do país, na Rússia, e eles cairiam, certo? Quase lado a lado. Seria Obama, o rei da Arábia Saudita e depois já Putin. O que seria muito perto e um constrangimento muito grande, até para conversas, etc. O que é que o cerimonial fez? E como é que eles se sentam? Eles se sentam, na realidade, na ordem, certo, dos países, pelo alfabeto. Então, sei lá, Alemanha, Bélgica, então vai pela ordem, a ordem alfabética. Ele alterou o protocolo. Em vez de usar o alfabeto russo, ele usou o alfabeto latino. Aí o Putin e Obama ficaram separados por 5 soberanos. E isso acontece na nossa realidade. É prefeito que briga com vice-prefeito. São várias realidades que a gente tem, e com empresários também, e que a gente tem que administrar aquilo, certo? Administrar de qualquer forma. Mas vamos para as gafes. Quais são as principais gafes que ainda se cometem no cerimonial? Engraçado que são elas muito, muito banais. Todo mundo deveria conhecer, porque hoje em dia tem muita literatura sobre isso. Mas é com visitas oficiais. São os presentes totalmente, sabe, inadequados para a pessoa. Presentes muito pesados demais. Artigos íntimos, você acredita em dar peças íntimas, calcinha, sutiã, para alguma visita? Não dá para dar de jeito nenhum. Ah, mas a empresa que ela foi visitar é especializada, uma dessas empresas que fazem. Não, não pode. Então, muito pesados, íntimos, perecíveis. Perfumes pode? Perfume é muito subjetivo, não. Tem gente que gosta de perfume doce, eu, por exemplo, não. Você também não? Eu também não gosto. Então, outra coisa também é não conhecer as superstições. Então, no Oriente não se usa o 4. Então, você não dá uma caixinha com 4 bombons, porque 4 para eles significa morte. Tá? Então, eles acabam deixando. E aqui a gente adora uma caixinha com 4 bombons. No Oriente não se usa o branco para nada. Vai num restaurante chinês e vê que a toalha é vermelha, na maioria das vezes. Porque o vermelho para eles é o poder, a riqueza, etc., o branco a morte. Tá? Então aí a gente conhece vários, entende? Aspectos desse ponto. Eu já vi pessoas fazerem agenda de couro para dar para indianos que estavam vindo aqui. A vaca é sagrada, sabe? Então, ou então levar num restaurante, boi na brasa, sabe? Então não dá. Em hipótese nenhuma. Então, cuidado com as gafes. Olha só, muito bom conversar com você. Esse que é um mundo que só cresce, né? Evento só cresce no país e é um mercado, claro, que tem muito mais para acontecer. Isso mesmo, certo? Agora, leia muito, conheça e evite as gafes. As gafes, na realidade, podem acontecer, mas elas são imprevistas e devem ser evitadas. O Anderson Mauri é consultor do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Aqui em Teresina, ele ministrou palestra falando sobre mestre de cerimônia. Claro que a gente tem algumas dúvidas e uma delas é: celebridade pode ser chamada de mestre de cerimônia? Aí depende, Cláudia, do ponto de vista. Acho que a gente tem que separar em duas profissões, o cerimonialista e o mestre de cerimônias. O cerimonialista é a pessoa que cuida da organização, dos protocolos, da hierarquia. E o mestre de cerimônias é a pessoa responsável em conduzir o evento através da sua presença e da sua voz. Acho que esses são 2 pontos importantes. Quanto à questão da celebridade, muitos eventos contratam celebridades para apresentar os seus eventos. De fato, é um passo importante no quesito marketing, para chamar público. Mas muitas vezes essa celebridade ela não tem a qualificação necessária para realizar tal função. No Brasil já existem cursos de formação nessa área? Bom, existe o SENAC, né, que é o Serviço Nacional, que oferece cursos livres para a formação de mestres de cerimônias. Mas o Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo tem pretensão em breve de lançar um EAD e, quem sabe, um curso acadêmico voltado para a área de cerimonial, onde a disciplina mestre de cerimônias pode entrar. Mas hoje as pessoas contam com os profissionais da área, com os mestres da área que lecionam oficinas e cursos, esses itinerantes. Você pode contactar através do CNCP essas pessoas e levar esses cursos, essas oficinas para formar profissionais, oferecendo assim qualificação, dicas, segredos e ferramentas para se comandar um evento. Nem sempre o cerimonialista é o chefe do cerimonial, são funções diferentes.
são funções diferentes. O chefe do cerimonial, ele comanda a equipe, que é formada por cerimonialistas, recepcionistas e o mestre de cerimônias. Existem várias, vou dizer ofícios, né, porque ainda não somos regulamentados, não é uma profissão ainda regulamentada. Então são vários ofícios dentro de um departamento de cerimonial, seja institucional, dentro de uma empresa privada ou governamental.